E aí, tudo certo? Delima Júnior aqui para a gravação de mais um podcast Jornada da Escuta. E nesse momento eu vou compartilhar então esse pequeno bastidor da gravação do podcast Jornada da Escuta, que está acontecendo agora concomitante à Jornada da Escuta Fina. Vou explicar rapidinho, tá? Maiores informações você pode acessar nos links aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Olha só, todos os meses, entre os dias 1º e 7, eu realizo a Jornada da Escuta Fina, ou seja, uma semana dedicada para falar sobre apreciação musical e o Clube Escuta Fina, um clube de apreciação musical, um clube online de apreciação musical, tá certo? Então, um modo que eu encontrei para divulgar o Clube Escuta Fina é dedicar todos os meses, uma vez que o Clube Escuta Fina está aberto 24 horas por dia, todos os dias do ano. Para você entrar no clube, basta você se inscrever, participar, enfim, e pagar a mensalidade e desfrutar então do conteúdo que por vezes é técnico, no sentido de teoria musical, história da música, harmonia, como também práticas de apreciação musical no que tange a prática mesmo, escuta orientada, escuta guiada, a própria escuta arbitrária, enfim, temos lá na plataforma esse momento dedicado com mais objetividade à prática da apreciação musical. E então todos os meses, entre os dias 1º e 7, fica certo, tem a Jornada da Escuta Fina, que é onde eu falo então sobre a apreciação musical e o Clube Escuta Fina. E nesse momento está acontecendo a quarta edição da Jornada da Escuta Fina e estreou também a 4ª temporada do podcast Jornada da Escuta. E eu então aproveitei esse momento onde acontece a 4ª edição e o 4º episódio, 4ª temporada, para fazer então todo episódios diários. Lembrando que o podcast acontece terças, quintas e sábados. Mas vamos lá, essa é uma outra história. Estamos aqui para mais uma gravação do podcast Jornada da Escuta. Vamos lá, eu vou trazer alguns insights da transmissão passada da Jornada da Escuta Fina, neste que é o 7º episódio da Jornada da Escuta. Portanto, o último episódio que é concomitante ao que está sendo diário. Depois fica terças, quintas e sábados. Vamos lá. Informações sobre o podcast, sobre a Jornada da Escuta Fina, que eu acho que eu vou mudar esse nome para não criar essa confusão com o nome do podcast e o nome dessa semana dedicada ao Clube Escuta Fina, à apreciação musical, enfim. Estou tomando um cafezinho toque aqui. Quer saber os cafés que eu bebo? Acessa o site pedebebe.com.br. Chega de jabá, vamos ao episódio de número 7. Vamos lá. Eu gravo num iPhonezinho, tá bom? É assim que eu gravo e é assim que vai ser mais um episódio. Vamos lá. Olá, eu me chamo Delima Júnior e seja bem-vindo ao 7º episódio da 4ª temporada do podcast Jornada da Escuta. Este podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical. E no episódio de hoje eu quero trazer alguns insights do penúltimo dia da Jornada da Escuta Fina. Esta semana dedicada para falar sobre apreciação musical, semana esta que acontece todos os meses, entre os dias 1º e 7 de cada mês, às 18 horas e 27 minutos, via live no Instagram e no YouTube, tá certo? Então, mais informações sobre a Jornada da Escuta Fina, bem como o Clube Escuta Fina, você pode adquirir acessando o link que está na descrição deste episódio. Vamos lá, qual o grande insight que eu trago desta última transmissão da Jornada da Escuta Fina? Eu falei sobre paisagem sonora e poluição sonora. E perceba que dentro da linha de raciocínio que eu venho construindo e compartilhando contigo, o mundo ele é sonoro. Por mais
inóspito seja o local que você queira se instalar para se distanciar do mundo sonoro, você ainda estará em contato com o ar que entra e sai dos seus pulmões e, é claro, os batimentos do seu coração. Portanto, a ausência absoluta do som é um desejo, quase que eu posso até dizer de forma categórica, um desejo utópico, pois este silêncio, essa ausência de som, não será lograda, tá certo? Então eu trouxe hoje a paisagem sonora, que é um conceito de um professor chamado Murray Schafer, e tem também Raymond Murray Schafer, ok? E aí temos também da outra ponta a poluição sonora, que não é, na verdade, um termo cunhado por ele, mas é um termo bastante relevante nessa perspectiva de que estamos em constante, entre aspas, contato, fecha aspas, com os sons à nossa volta. Ou seja, não tem como nós fugirmos desses sons. E esses sons, eles podem ser percebidos como uma paisagem sonora ou como uma poluição sonora, que já entra no campo da perspectiva do barulho. Ou seja, aquele som que não importa quão belo seja para alguém, quando a ti incomoda, para ti então é um barulho, tá certo? Diferente de sons e ruídos. Então, diante dessa perspectiva de paisagem sonora e poluição sonora, o grande insight que eu trago do episódio passado da Jornada da Escuta Fina é o seguinte: o que é música? Diante de todas essas manifestações sonoras, o que é música? E para ajudar nessa reflexão, eu trouxe um compositor chamado John Cage. E o John Cage é um compositor disruptivo que fez toda uma época repensar sobre o conceito do que é música. E o trabalho dele instiga até os dias de hoje. E eu vou falar para ti uma citação que eu falei durante a live e vou falar aqui para você, mas antes mais um gole do meu café. Quer saber que café eu tomo? Acesse pedebebe.com.br, o link está na descrição deste episódio, e a citação do John Cage é: desenvolver o ouvido para sons musicais é como desenvolver um ego. Você começa a recusar sons que não são musicais e assim se priva de boa parte da experiência. Vou repetir. Desenvolver o ouvido para sons musicais é como desenvolver um ego. Você começa a recusar sons que não são musicais e assim se priva de boa parte da experiência. Eu vou te dar um exemplo concreto aqui com relação a essa citação dele. John Cage escreveu uma música chamada 4.33, 4 minutos e 33 segundos, onde, na ocasião da performance, o pianista senta-se ao piano, sim, é uma obra para piano. O pianista chega no piano, ele se prepara para tocar, coloca à exposição dele um relógio, um timer, e ele fica durante 4 minutos e 33 segundos simplesmente numa posição de performance ao piano. Porém, não toca. Onde está a música aí? A música está em todos os sons que acontecem em torno, no ambiente onde essa performance está acontecendo. Ou seja, quem faz a música é a plateia, são os ouvintes. A tosse, aquele movimento que faz o ranger da poltrona, caso seja uma poltrona que range, é claro. Esses movimentos, esses pequenos movimentos que todos nós, em maior ou menor escala, fazemos numa sala de concerto. O simples ajeitar a roupa, qualquer movimento, um cochicho inapropriado, esses sons são a música nessa obra 4.33. E aí, John Cage vem e nos ajuda a pensar sobre o que é música. Onde está a nossa experiência musical? E é isso que eu quero compartilhar contigo como o insight do episódio passado, que é, então, portanto, essa... E eu vou chegando nesse desfecho, eu encerro aqui essa nossa série de episódios diários do podcast, encerrando, então, essa jornada de escutas do mundo à nossa volta.
eu quero te convidar, eu quero te provocar a escutar o mundo à sua volta de maneira mais sensível, de maneira mais atenta, para que você possa perceber que em qualquer lugar que você esteja, existem sons, existe uma variedade de sons que são, a priori, puro e simplesmente a matéria-prima da música. E aí quando vem o Pierre Schaeffer, que eu mencionei nos episódios anteriores, e ele faz a captura desses áudios por meio de fitas magnéticas e ele manipula isso de maneira conceitual, mas estruturada ao seu modo, à sua perspectiva, e apresenta tal fenômeno sonoro como música, ele está nos dando uma perspectiva de possibilidade. Os sons à nossa volta não são apenas meros sons, meros ruídos, mas são possibilidades criacionais de música. É claro que não é para todo mundo, não é para todos. É claro que não. Assim como a escultura, a pintura, o olhar clínico de uma paisagem, não é clínico a palavra certa, mas o olhar sensível de uma paisagem, onde a pessoa consegue já mapear os traços mentalmente para uma posterior pintura, você perceba que não é para todos. De fato não é. É claro que não é. Não sejamos ingênuos de acreditar que pura e simplesmente vamos sair endoidado aí, pegando sons e criando músicas. Mas é possível. Existe aí uma possibilidade. Mencionei em episódios anteriores a possibilidade de você pegar uma vassoura e, ao varrer o seu tapete, aquele som ser uma possibilidade de uma referência, de uma fonte sonora, de uma fonte da qual pode se transformar em música. Então, o que eu quero deixar registrado aqui neste 7º episódio é que você permita-se escutar estes sons como possibilidades. Permita-se escutar sem julgar. E eu sei que eu estou pedindo algo que é, digamos assim, metafórico demais, distante de uma realidade de fato apreciativa. Mas o que é apreciar? O que é apreciar se não se entregar a uma experiência conscientemente para uma experiência que transcende a própria consciência? E para fechar esse episódio, tem um grande insight dessa jornada da escuta fina, que é o seguinte: todo esse trabalho que eu realizei nessa 4ª edição da Jornada da Escuta Fina e nesses 7 primeiros episódios focados nessa 4ª edição, trabalhando, perspectivando os sons à nossa volta, sons industriais, sons mecânicos, sons da natureza, estes sons que estão constantemente à nossa volta. Esse trabalho todo, ele tem um desfecho pegando essa parte da poluição sonora e paisagem sonora. Eu quero te apresentar a perspectiva da apreciação musical. A apreciação musical, para além de todos os seus benefícios cognitivos, intelectuais, sociais, psicológicos, filosóficos, uma grande característica, um grande poder da apreciação musical é de maximizar a sua experiência auditivo-musical. O grande poder da apreciação musical é maximizar a sua experiência auditivo-musical. Se tornar mais sensível não é apenas se tornar sensível para as músicas que são apresentadas em belíssimos teatros ou seja lá onde for, com todo o requinte e pompa. Se tornar sensível não é sinônimo de tolerância às músicas que eu não gosto. Se tornar sensível não é deixar de atacar músicas que têm letras depreciativas, letras em tons extremamente pesados e dizer tá tudo bem. Se tornar sensível é você permitir-se
a essas experiências auditivo-musicais. Sejam essas socialmente aceitas ou estas experiências que geram desconfortos, que geram dúvidas, será que é música? Que instigam o teu ser mais primitivo a questionar, isso aí é só barulho, ou isso aí é só doideira, cadê a música? Ora, pois, a música é o que eu estou reproduzindo aqui, mas quem é o artista? Então, esse é um dos grandes poderes da apreciação musical. Qualquer gênero musical que eu venha a falar, qualquer período que eu venha mencionar e trazer como referência, eu vou estar falando que o poder da apreciação musical é você maximizar a sua experiência auditivo-musical. E é com essa frase que eu encerro esse episódio do podcast Jornada da Escuta, episódio de número 7 da 4ª temporada. Ok? Lembre-se de acompanhar os trabalhos que acontecem na Academia Lacorde, acessando academialacorde.com.br, bem como as mídias sociais @DeoLimaJR e @Academia Lacorde. Para mim foi um imenso prazer passar essa jornada da escuta fina e gravando esses podcasts falando sobre esse tema, e nos encontramos no próximo episódio. Um caloroso abraço, fique bem e até o próximo episódio. Forte abraço, tchau, tchau. Parece que eu fiquei meio redundante aqui no final, mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse rápido bastidor. Gravei o podcast completo aqui, compartilhei na íntegra com você. Espero que você tenha gostado. Informações sobre a Academia Lacorde, sobre a PEDBEB e sobre a Jornada da Escuta Fina, é só você acessar os links que estão disponíveis aqui na descrição. Lembre-se de acompanhar também no Instagram, @DeoLimaJR e @Academia Lacorde. Daqui eu me despeço, desejo a você tudo de bom, fique bem, um forte abraço e até o próximo vídeo.